Capítulo 41. Emily se foi junto com os últimos ainda presentes. Ao longo daquele dia, os meninos haviam sido separados em 3 grupos de 10. Dos 50 originais era isso que havia sobrado, 30 garotos para testarem a sorte. O primeiro grupo ficou com Albarus, o segundo com Andreus, o terceiro com Jaú. Debaixo de um sol forte, os aspirantes escudeiros passaram o dia carregando madeira, fazendo flexões e agachamentos, então carregando mais madeira, e fazendo mais flexões e mais agachamentos. Quando um deles vacilava e se atrasava em relação aos outros, o instrutor passava uma rasteira, virando o garoto do avesso. E ele recomeçava o processo. Basicamente fora essa rotina do primeiro dia, até que enfim terminou. O que acharam da safra desse ano? Perguntou João a seus cavaleiros auxiliares. Eles parecem promissores, e disse Albarus. Promissores? Resmungou Andreus. Se sobrarem 10 ao final, eu já vou estar surpreso. O primeiro dia é sempre difícil, e disse Jaú. A gente sabe como é, se o primeiro dia de vocês foi difícil, imaginem o meu, e disse João. Os 3 riram, porque eram amigos e tinham intimidade. Se não tivessem, teriam simplesmente se calado. Na verdade, João, nós nunca tivemos coragem de perguntar como foi o seu primeiro dia depois que se consagrou cavaleiro, já assumiu Albarus. João suspirou, compreendendo a dúvida. De fato, a grande diferença dele para os outros escudeiros que se tornaram cavaleiros era que, após a consagração, ele continuou seu treinamento com o mentor original que o havia requisitado desde seu tribunal de Arthur. Não mais Rinaldo Grimaldi, o atual capitão da Guarda Real. Mas sim Lord Wilfred de Vanoé, magistrado e um dos originais da histórica caçada de bruxas. O único Lorde de Novater a ter seu nome escrito com L maiúsculo, assim como R dos Reis. Apenas isso já exemplifica o impacto de seu nome para a cavalaria. Tomado como o primeiro discípulo de Lord Vanoé em toda a história, João passou não a ampliar seu conhecimento de batalhas corporais, mas a mergulhar em um estudo destinado a poucos, envolvendo rastrear bruxas, quebrar feitiços, negociar com fadas caídas, preparar poções, decifrar idiomas mortos e matar aberrações. Um conhecimento destinado a caçar as filhas de Bruja. O que eu posso dizer é que foi intenso, e resumiu João. Os outros tinham consciência de que ele não podia revelar os detalhes, e qualquer um deles faria o mesmo em seu lugar. Mas quer saber? Disse Andreus, mudando o assunto. De tudo hoje, o que me deixou mais surpreso foi você ter passado adiante o irmão do Costard. Achei que seria seu primeiro eliminado. Eles riram mais uma vez, na intimidade que os faziam amigos. O garoto vai querer se provar pro irmão, e se provar pra gente. É capaz de que tente fazer mais do que os outros. Além disso, qual seria a graça de a vida me dar um presente desses e eu descartá-lo tão rápido? Certo, e disse Albarus. Mas talvez seja uma forma de a vida querer apenas que a gente deixe o passado para trás e siga novos caminhos. É bastante conveniente para você dizer isso. Albarus olhou para Andreus de lado, repreensivo, como um dono olharia para o seu cachorro prestes a desobedecê-lo. João percebeu o detalhe e franziu as sobrancelhas. O que vocês dois têm? Quis saber. Nada, respondeu Albarus, lacônico. É a idiotice dele, para variar. Sabe do que vocês estão precisando? Perguntou Jaú. Boxing, bebida ou mulheres? Uma dessas coisas já ajudaria. Eles riram. Vou pensar no seu conselho, já admitiu Albarus. Amanhã é meu dia de folga, mas o Borne vem auxiliar o segundo dia. Ah, é? E o que você pretende fazer no seu dia de folga? Perguntou Jaú. Boxing, bebida ou mulher? Eles riram de novo. Na verdade, ele está ajudando a construir uma casa, e revelou Andreus em um tom mais sisudo. Albarus olhou atravessado para o irmão, como se não quisesse que aquilo fosse revelado, ou ao menos que fosse ele que fizesse a revelação. É sério isso? Perguntou João. O senhor anda precisando de trabalho extra? Não é bem isso, e disse Albarus, um tanto sem jeito. É para ajudar um amigo, sabe? Conte a verdade, e intimou Andreus. Albarus fechou o punho na direção do irmão. Você sabe ser irritante, né? Caras, qual o problema, afinal? Quis saber João. O que vocês estão escondendo de mim? Não é que eu queira esconder algo de você, João. Disse Albarus, se perdendo nas próprias palavras. É que eu só não sabia como você ia encarar ia encarar o quê? Irritou-se João. É que o novo amiguinho que ele está ajudando a reformar a casa é o Farmer, e antecipou-se Andreus, contando de uma vez. João levou um tempo para processar a informação. Farmer? E estranhou.
Farmer de Hector Farmer? Esse mesmo, confirmou Andreus, com um sorriso canalha. O viadinho cuti-cuti? Gritou João, abrindo os braços. Andreus e Jaú começaram a gargalhar. Albaruz ergueu os braços, como faz uma pessoa quando vê que algo foi por água abaixo. Tá vendo? Disse Albaruz. Era por isso que eu queria te preparar antes. Você tá de sacanagem que tá ajudando aquele cara a reconstruir a casa dele. Exclamou João. João, e sério, primeiro me aparece aqui o irmão mais novo do Costar, e agora você me solta a flecha de que virou amigo do parceiro dele? Eles não são mais parceiros, na verdade, corrigiu Albaruz. É que um dia eu estava em uma dessas tabernas de lenhadores, e o farmer estava por lá, entende? Aí ele veio falar comigo, e, bem, eu tive essa mesma reação que você tá tendo, e entendo por que você esteja tendo. Como não? Afinal, eu estava lá no concurso de performances na Arena de Vidro quando ele e o Costard fizeram aquela provocação toda com o nome da Maria, e eu até mesmo subi com o meu irmão lá no palco para acabar com o moral dele, e eu realmente fico feliz que você se lembre disso, e disse João, irônico como nunca. Espera, deixa eu terminar, pediu Albaruz. Só que o cara estava meio acabado, sério mesmo. Ele me disse que tem consciência hoje de o quanto era um idiota quando a gente era mais novo. Ele se define apenas como um cara que odiava. Ele odiava as limitações dele, e todo o mundo limitado ao redor dele. Ele se arrepende bastante das coisas que fez, das brigas contigo, com Ariane, com tudo que fez a sua família passar. Sério, João, ele chorou na mesa na minha frente e disse que só não te pediu desculpas até hoje porque ele sabe que você não aceitaria. E ainda era capaz de quebrar a mão dele. De novo. Foi até pouco, murmurou João. Devia ter quebrado a cara dele, igual fiz com o outro. João, você fez pior. O cara virou lenhador e até hoje chamam ele de viadinho cuti-cuti. Jaú e Andreus voltaram a rir, sem remorso. Mas o que aconteceu foi que a piada cresceu quando ele se tornou a piada, e Hector acabou sem amigos. Sabia que a mãe dele morreu no segundo ataque a Andriane? João travou por um segundo. Eu nunca soube disso, já admitiu ele. Pois é, nenhum de nós soube, continuou Albaruz. Ela estava no centro quando a guilda de mercenários atacou, aproveitando que o exército de Azalum enfrentava Minotaurus nas Terras Mortas. O dia em que nós colocamos à prova o nosso treinamento, e você nos liderou para proteger a Rainha Branca Coração de Neve quando ainda éramos escudeiros. Impressiona como, mesmo tanto tempo depois, a gente ainda se surpreende com as histórias dos ataques a Andriane, e disse Jaú. Nem me fale, concordou Albaruz. Mas eu só estou dividindo isso para vocês entenderem a minha posição, e por que eu parei para ouvir o cara. Sabe o que mais ele me contou? Depois que o cara perdeu a mãe, ele tentou se matar. Dessa vez nenhum riso, apenas silêncio. Ele tentou se enforcar em uma árvore, mas o galho não aguentou o peso. E ele se odiou por isso também. Então hoje ele é apenas um cara arrependido de um monte de coisa, sem amigos para confessar até mesmo sobre os próprios arrependimentos. É o tipo de cara que falhou na primeira tentativa, mas, se a vida continuar a mesma, ele vai acertar em outra, entende? E esse é o tipo de coisa que a gente gostaria de saber? Não, não era. Nunca é. Nunca deveria ser. Eu quero dizer, João, é que, e a gente não deveria ser melhor do que isso? Ou, do contrário, o que nós teríamos para ensinar a esses moleques querendo se espelhar na gente? Deixar alguém se matar por ressentimentos, sabendo que nós podemos impedir, não seria o mesmo que ajudar a tirar uma vida? Sabem o que ele me disse ter pensado antes de fazer aquilo? Eu não consigo tirar a frase da cabeça. Ele se perguntou, em um céu de 1 milhão de estrelas, quem se importa se mais uma luz se apagar? João ainda não sabia o que dizer. Senhor, pelo que eu e todos nós conhecemos de sua reputação, se o Senhor me ordenasse que matasse sem motivo, o Senhor não seria nosso líder. Ou mesmo se havia algo a mais a dizer. E muito menos, nosso herói. É uma pergunta intensa, e disse João, enfim. Da qual só nos resta viver em busca da resposta. Eu penso igual, irmão. E, vendo o estado embriagado e depressivo daquele cara naquele dia, eu resolvi ajudar ele a chegar na própria casa. E você não faz ideia do estado daquilo. Madeira podre, ninho de rato, teia de aranha. Sério, parece uma casa de bruxa. Então acabou que eu sugeri ajudar ele a reformar aquilo lá, antes que caia na cabeça dele, e ele consiga o que o galho da árvore não quis fazer. Aí, quando sobra tempo, eu dou uma força pro cara, e a gente acabou ficando quase amigos, entende?
E eu só não te contei isso antes porque, e como disse, e eu sabia que precisava explicar direito a situação e, bem, dizer que, se você estiver preparado para aceitar as desculpas dele, o cara está disposto a te pedir perdão e acertar as contas contigo. Andreus e Jaú focaram em João, nenhum deles apostando em uma reação. João permaneceu absorto nos próprios pensamentos por um longo momento. Até que, quer saber, Albaruz? Manifestou-se ele enfim. Talvez você devesse ser o nosso cavaleiro mor. Pelo visto até mesmo eu ainda tenho muito a aprender com você. Eles sorriram um para o outro, como velhos amigos. Na intimidade que os faziam velhos amigos. E na alegria de homens que se tornavam melhores por serem amigos. Capítulo 42. Aquela noite aconteceu em 3 partes. Vamos a cada uma delas. 42.01. A primeira envolvia Ana Naren, mãe de Ariane, maga branca, integrante do coven de Madame Viotti. O crepúsculo já havia se dado e ela caminhava só, embora outros a observassem de longe. Vestia uma blusa de camurça longa, uma pulseira no braço direito, e uma túnica com capuz representando o manto de Ravenna de seu coven. Todas na cor vermelha, como a escolhida por Ariane em sua iniciação. O cabelo loiro por cima da combinação, reforçado pela luz difusa de uma lamparina, lembraria uma capa de um desses livros de fada que as pessoas costumam ler, se não fosse ela mesma a personagem de seu próprio conto sombrio naquele instante. Na cintura dela se prendia um frasco de barro através de um cinto de cordas trançadas. Por fim, além da lamparina carregava uma boneca de pano bem rudimentar costurada às pressas com tecido e enchimento de palha. A figura de pano, porém, tinha uma função das mais sombrias e recebia até mesmo um nome próprio no meio das bruxas negras. A boneca de retalhos. Seria mentira que Ana Naren não caminhava em plena floresta com medo. Ariane não sabia o que ela estava fazendo, muito menos seu marido Golbez. Nenhuma magia de proteção à travessia poderia lhe proteger do que estava indo fazer, ou afinal, sua ameaça naquela noite não seria um animal, nem mesmo um homem. Mas sim um meio-termo entre os dois. Se pararmos para pensar, e quisermos ser justos, podemos dizer que o que Ana Naren estava fazendo naquela noite era comparável a um ato de fé. Primeiro porque ela estava atendendo a um pedido de sua alta sacerdotisa, Lenora Viotti. Segundo, porque ela estava colocando a própria vida em risco em prol de um objetivo maior. Terceiro, porque ela estava atendendo a um plano traçado pelos mesmos caçadores que um dia a caçaram, e, nem mesmo naquele momento, estariam lá para protegê-la. E, se tudo isso não for suficiente para uma iniciada provar sua fé em sua Criadora, o que nós estaríamos fazendo aqui, certo? Em meio ao mato escuro, tudo parecia mais intenso. O frio trazido pela noite, o frescor empurrado com o vento, o cheiro emanado da vegetação. Se um animal corresse pelos cantos e agitasse arbustos, ou saltasse de um galho a outro e balançasse árvores, a atenção era atraída imediatamente. A luz trêmula da lamparina mais lembrava uma metáfora de seu próprio temor, mas, enfrentando-os, ela seguiu a trilha de um rio até o lago que lhe serviria de referência, e encontrou a árvore que lhe fora indicada. Aquele era o mesmo lago em que Ariane parou aos 9 anos para se hidratar e se viu pela primeira vez de frente ao lobo marcado que iria definir sua vida. O lobo que iria fazer o branco se tornar vermelho. Ao menos até que o vermelho se tornasse novamente branco. O lago que servia como uma referência ocultista e remetia a uma amálgama de misticismo, contemplação e melancolia, representado principalmente pela figura de uma árvore rara. A árvore associada às bruxas. O salgueiro chorão. Com uma altura além dos 20 metros, a árvore se destacava mesmo na escuridão pela copa arredondada repleta de folhas caducas, espiraladas e espalhadas em ramos flexíveis tão longos que chegavam a tocar o solo. Ana Naren caminhou até ela de maneira pesada, arfando, assustada com a própria sombra. Ao ingressar em meio às folhas que lembravam uma reverência de uma entidade, ela se sentiu sufocada por uma energia da qual queria se livrar o mais rápido possível. Assim ela tocou a casca pardo escura e colocou a boneca de pano entre as raízes, com um vacilo justificado pelo tremor que ratificava o temor. Em seguida, desamarrou o frasco de barro da cintura e o deixou ao lado da boneca. Ao sair debaixo da árvore, ela podia sentir que ele estava por ali. Assim como aqueles que os rastreavam e a vigiavam, o alvo também analisava seus passos, e memorizava seu rosto. A caça se igualava aos caçadores, que por sua vez transformavam a antiga caça em isca. Ana já havia se afastado do salgueiro chorão, e achava que seu papel estava cumprido, mas então um acontecimento inesperado se fez. O serviçal resolveu se mostrar a ela. Saindo das mesmas sombras das quais ele parecia se moldar, o homem, se era um homem, manteve-se imóvel observando Ana Naren, como uma aparição. Roupas negras separadas entre calça, bota e sobretudo contrastavam com a pele pálida e aparência disforme, reforçada pela luz da lua. A lua negra.
Se aquele homem besta não fosse ele próprio um rastreador, bastaria que os caçadores de bruxas seguissem Ananaren e atacassem naquela hora. Só que não se rastreia um rastreador em seu próprio território. Se os Cavaleiros Vermelhos estivessem ali, na floresta dele, ele saberia, fosse pelo cheiro, pelos vestígios, pela movimentação. Mas Ananaren estava sozinha, e a criatura sabia que ela estava sozinha, como sabia que ela era uma bruxa legítima, fosse pelo cheiro, pela postura, pela atitude ou por um conjunto de tudo isso, vá saber de verdade. Diante da aparição inesperada, a matriarca da família Naren gelou, e se manteve imóvel sem sentir o próprio corpo, como se já estivesse morta. Ele se aproximou, e ela não se mexeu, não porque não quisesse se mexer, mas porque o corpo não mais a obedecia. Como uma menina diante de um lobo, como uma mulher diante de soldados indignos da farda. Ele a cheirou, como se ela fosse alimento. Fungou em seu pescoço, como se ela fosse o próprio pagamento. Ele podia respirar o pânico dela, e isso até mesmo o atiçava. Então a olhou nos olhos, lambeu os beiços e emitiu grunhidos que lembravam rosnados, e aquela cena jamais seria esquecida por Ananaren. O momento em que a mãe se sentiu a filha. O momento em que a mãe sentiu o mesmo que a filha. Deixando-a para trás e ignorando seu próprio instinto, como o profissional que ele havia se tornado, o serviçal sorriu para ela e seguiu para a árvore. Lá, ele apanhou primeiro o frasco de barro, o destampou, cheirou o conteúdo como faria um alcoólatra com vinho, e virou de uma única vez, se lambuzando em sangue humano. Ele não saberia, mas aquele sangue era de uma bruxa réptil. Passada a primeira parte do pagamento, ele buscou a boneca de pano e a rasgou com as unhas. Como de costume, dentro dela havia um pequenino pergaminho com um nome, o detalhe em vivo, um horário e um local de entrega escritos, além de um pedaço de pano com um cheiro. O cheiro de um alvo. Um objetivo a ser caçado para que ele pudesse buscar a segunda parte do pagamento, fosse mais sangue que o contratante lhe reservasse, fosse um pouco de sangue do próprio contratante. Já Ananaren correu para longe dali. Longe do terror, longe de novas memórias que intensificavam o horror das antigas, longe da caça que seus caçadores queriam caçar. Para trás, deixava um contrato de sangue firmado com um ser maligno que iria buscar um condenado em uma noite de lua negra. Uma rara noite de lua negra em que o condenado não era uma Naren. 42.02. A segunda parte da noite aconteceu próxima ao cais. Ludens, o hoje estivador, se recolhia do trabalho em direção de sua casa no bairro dos Arcos, como de costume. Dessa vez, porém, duas sutilezas se acrescentavam ao ato de rotina. Ludens tinha consciência de que algo poderia lhe acontecer, e referente à sua vida. Ele estava sendo observado por cavaleiros de Elsin. Baseado nisso, não era à toa que caminhava apreensivo, incerto, em busca de um motivo para o acovardamento. Entretanto, fugir e não cumprir um combinado, esforçado, certo, mas ainda assim, com aqueles homens seria pior do que quer que eles se responsabilizassem em protegê-lo naquela noite. Tinha deixado a pelo menos 100 passos para trás uma rua de tabernas e vendedores ambulantes. Quanto mais o som da aglomeração se dissipava dele, maior o temor, ou afinal, seja lá o que estivessem esperando que lhe acontecesse naquela noite, aconteceria quando ele estivesse sozinho, ao menos aparentemente. A parte mais difícil, portanto, era manter a tranquilidade, como se nada estivesse acontecendo. Envolto em casacos e cachecóis, por debaixo da roupa o suor do calor e do medo lhe encharcavam. Coração frenético, respiração dificultada, olhos em aberto. Se não fosse ele a isca, um transeunte poderia pensar que fosse ele a ameaça. Passada meia hora de caminhada, inclusive por ruelas escuras e solitárias, Ludens enfim acendeu uma esperança interna de sobrevivência. Talvez nada fosse lhe acontecer. Ou talvez sim, se seus sentinelas já tivessem dado cabo dela, e então ele estava livre. Livre daquela noite de tormenta, livre daquela promessa indesejada. Livre como o voo noturno de morcegos que cruzavam o alto das ruas próximas à Baía de Andriane. Na última viela entre ele e o bairro dos Arcos, ele chegou até mesmo a suspirar. A praça com os arcos que davam nome ao bairro podia ser vista ao fundo. Os ombros se soltaram em alívio e ele estranhou uma quantidade de ratos correndo pelas quinas maior do que de costume. Foi quando a besta atacou. As pontas de 8 unhas lhe perfuraram a carne do braço direito, oriundas do que deveria ser um pedaço de escuridão de uma sombra, mas, na verdade, era algo vivo. O corpo de Ludens foi arremessado para a parede com uma violência tão grande que seu ombro direito saiu do lugar. Ele gritou de dor. Seu atacante se aproximou e ele pôde ver seu rosto. Então gritou novamente, dessa vez de horror. Nas mãos, o homem-monstro cheirava um pano com seu cheiro, oriundo de um lenço pessoal solicitado a ele por Sabino von Fígaro. Aos olhos de Ludens, ele era alto e com membros desproporcionais maiores do que deveriam, e não apenas aos olhos de Ludens, mas uma pura constatação da realidade.
Pele pálida, cabeça careca e mãos desproporcionais, orelhas esticadas, protuberância dentária sobressaltada. Cheiro de cadáver, mais vivo. Era ele, o monstro que Maria Hanson havia descrito a Madame Viotti. O serviçal que havia dormido em suas memórias, aterrorizando seus pesadelos pelos cantos, sem que ele nem mesmo percebesse que ainda estava lá. O conde feroz conhecido entre as bruxas como Nosferatu. Ainda que em meio a uma dor prestes a apagá-lo, Luden se manteve consciente na esperança de que uma flecha cruzasse o ar e perfurasse a cabeça da aberração. Ou uma rede caísse do alto de uma construção. Ou que ao menos uma voz de comando de alguém que soubesse o que estava fazendo ecoasse pela viela, reacendendo a esperança deslocada com força em um único golpe. Só que o socorro não veio. Afinal, se não quisessem ser notados por uma criatura que fazia aquilo há tanto tempo, eles não podiam segui-lo tão de perto. Como consequência de tudo isso, Ludens desmaiou e poderia ter sido devorado ali mesmo, e mesmo isso estava dentro de um risco planejado por Sabino von Fígaro, o que seria lamentado mais tarde, com certeza, mas não surpreendente. Contudo, Sabino apostava suas fichas em outra reação e no cumprimento do contrato solicitado por Anna Narin. O acordo de que ele o levaria até ela. Foi diante dessa expectativa e dessa possibilidade que os dados da probabilidade foram rolados. E o acerto de Sabino, crítico. O que se deu em seguida naquele beco foi estarrecedor. O corpo alto e raquítico iniciou uma metamorfose, o apêndice nasal assumiu uma forma de lança, e entre os dedos e abaixo dos braços começaram a se esticar diversos patágios, membranas que se ligavam aos membros como instrumentos de voo, além de um rabo sem pelos. A figura que sobrava era um híbrido de homem e morcego, que agarrou o corpo desfalecido e galgou os céus em um voo torto em direção à mata escura. Um local para onde, dessa vez, sim, o jovem Ludens teria socorro. Se sobrevivesse até lá. 42.03. Passava um pouco da meia-noite. O horário escrito no pergaminho. Anna Narin estava de pé, na frente da mesma árvore, vestindo as mesmas roupas. A única diferença era de que o frio havia aumentado, e, dessa vez, ela vestia o capuz do manto de Ravenna. Dessa vez, a mãe vestia o chapéu vermelho. Abraçando-se a si mesma, ela buscava manter o controle dos próprios nervos. Mordia os próprios lábios, coçava-se, esfregava-se, cravava na pele as próprias unhas. Tudo o que a mantivesse sã, consciente, ativa e desperta. O choque anterior trazido pela revelação inesperada do homem-monstro dificultava o processo de espera, pois a visão era persistente, jamais esquecida, constantemente relembrada. Então, no céu da lua negra, Anna Narin viu a besta se aproximar em seu voo torto, dessa vez em uma forma de morcego humano ainda mais horripilante. Ela voava sem emitir som, agitando as membranas e carregando um corpo humano nas patas. E, quanto mais próximo dela, mais ela sentia vontade de correr, de gritar, de desaparecer. Sua situação inicialmente era bem parecida com a de Ludens, uma pessoa comum, entregando sua sobrevivência a uma força externa quase como um ato de fé. Nesse ponto era parecida. O cenário, porém, agora era bem diferente, vou explicar o porquê. Primeiramente porque, dessa vez, Nosferatu não iria fazer um rastreamento da área ao redor antes de se mostrar. Uma bruxa legítima havia feito um contrato, ele a havia apavorado, a primeira parte havia sido paga, o alvo coletado, e ela estava lá para a parte final. Nada que ele já não houvesse feito centenas de vezes. Nada que ele não acreditasse que já houvesse feito. E, segundo, porque Ludens era um sacrifício que seria lamentado, mas não era essencial para os planos de Sabino von Fígaro. Anna Narin, não. Ela era a mãe de Ariane, sogra de João e Maria Hanson, integrante do coven de Madame Viotti. Em outras palavras, ela era uma pessoa com quem ele se importava. E não aceitaria que fosse ferida jamais. E, por isso, ao contrário de Ludens, o socorro veio para Anna Narin. Foi no voo em diagonal descendente que a primeira seta enfim uniu. A flecha cortou a uma velocidade de mais de 40 metros por segundo, arremessada por uma besta nas mãos do primeiro caçador. Outras 5 partiram quase em seguida. Em trajetórias aceleradas ainda mais difíceis de se ver na noite, as pontas de algumas atravessaram partes das membranas metamorfoseadas, e o voo da criatura se tornou ainda mais bambo até a queda em um tronco de árvore, onde ela soltou o corpo que carregava, e fez um estrondo ao bater no solo. Aquela era a chance, uma rara chance, e os cavaleiros vermelhos foram em fúria. Espalhados, eles não chegaram ao mesmo tempo. O primeiro cavaleiro vermelho a visualizar o inimigo se levantando tonto, buscando um ponto de fuga, resolveu erguer a besta e tentar mais um tiro. Preparado dessa vez, Nosferatu escapou da seta e correu para cima dele em 4 apoios como um bicho. Outras flechas lhe rasgaram partes do corpo na corrida, mas, se a adrenalina é capaz de fazer um homem comum ignorar a dor, imaginem um homem-bicho.
O cavaleiro mirado vestia uma armadura vermelhosangue, que acabava destacando-o no cenário. Nosferatu saltou e apenas seu peso foi suficiente para derrubar o caçador no chão, deixando que o elmo de proteção lhe saísse da cabeça e revelasse o rosto de Michael Darling. Um golpe marcou 3 riscos em um lado da face humana, outro arrancou pedaços de carne do nariz. O rosto de Michael se tornou uma face de sangue escorrido e, quando o terceiro golpe iria atravessar o centro da sua face, Nosferatu gritou. A dor vinha de 3 ganchos conectados a uma corrente que se cravaram na região entre o pescoço e o ombro. Do outro lado, 2 caçadores. Ambos puxaram a corrente com violência, e o corpo do Conde Feroz foi sugado para longe, enquanto ele rodopiava no ar e sentiu o ombro se rasgar. Mais 2 caçadores surgiram, brandindo bestas. Ainda na forma de morcego humano, Nosferatu tentou voar, mas as flechas voltaram a lhe furar. Ao bater no chão, a forma retornou ao mais próximo da que era conhecida. Só que os olhos dele ficaram vermelhos. E ele começou a uivar. Os caçadores ainda de pé pensaram em atacar com lâminas e finalizar com aquilo, mas uma voz de comando surgiu e parou o mundo. Não, e foi a primeira ordem, cessando qualquer ataque. Retirem o ferido e os 2 civis. Então abatam os lobos. Nosferatu nos deixe, e disse uma segunda voz. A primeira era masculina, ou a segunda, feminina. A atenção foi atraída para onde as vozes vieram. Do fundo do cenário, como semideuses plasmados da névoa, eles se apresentaram caminhando devagar como se aquela situação não fosse mortal por si própria, apenas após suas chegadas. Os 2 maiores líderes do cenário militar de Arzalum, na guerra aberta ou na guerra velada. As 2 lendas dos contos de batalha nos tempos de guerra, e dos contos de amor nos tempos de paz. O casal mais mortal e temido em todo o continente do ocaso. Ruggiero e Bradamante. Sem questionar, os cavaleiros de Elsin armaram novas bestas e saíram do campo de ação, buscando os arredores de onde mais uma visão aterradora para uma única noite aconteceu, a chegada dos canídeos selvagens. De longe, já se contava pelo menos uma dezena. Pelos acinzentados, baba de raiva, caninos à mostra, olhos de sangue. Eram lobos, lobos da mata respondendo ao comando, como faziam seus caçadores. Enquanto as flechas começaram a zunir diante do ataque da Alcateia em frenesi, e enquanto Michael e Ludens, se ainda havia Ludens, eram resgatados, o cenário de combate central se tornava palco para os 2 maiores de Arzalum. Apesar de detalhes que o diferenciava dos outros, como as ombreiras e manoplas acinzentadas, Ruggiero ainda vestia uma variação da armadura vermelha, sem o elmo. O cabelo estava mais curto, terminando nos ombros. Na cintura, um chicote. Bradamante vestia a armadura branca, com um corcelete de couro por baixo das placas de metal, também sem o elmo que lembrava a cabeça de um dragão. A armadura do campeão de Arzalum, a mesma que ela usou para liderar um exército diante de uma batalha eternamente recontada, que estremeceu os gigantes. Por fim, uma espada de 2 mãos cuja ponta deixava-se arrastar pelo solo ao carregá-la com uma só. Você é nosso, conde, disse ela, sorrindo, como se aquilo fosse simples. E fácil. Nosferatu agarrou um pedregulho e o arremessou na direção da mulher. Bradamante entortou o corpo para deixar o projétil passar sem muito esforço, enquanto avançou em corrida para cima do Conde Orlok. Mulher e besta correndo de encontro ao outro, e, quando a espada dela cortou o ar na direção dele, o corpo dele sem aviso se tornou névoa, e voltou a uma forma corpórea atrás dela. Os caninos se esticaram, estimulados pela nuca descoberta. Na verdade, para outras pessoas, ao menos entre as sensatas, enfrentar um ser fascinado por sangue sem elmo seria considerado um ato de loucura, para não se dizer estupidez. Mas para aqueles 2, bem, você pode chamar de autoconfiança. Ou consciência da própria superioridade. Nosferatu saltou para as costas de Bradamante no que seria piscar de olhos para as pessoas comuns, minutos para as de guerra. O tempo em que se escutou o estalar de um chicote de tira única quebrar a barreira do som e, lembrando uma cobra, se enroscar no pescoço do monstruoso. Ruggiero girou o corpo e o chicote enforcou e rodopiou o corpo de Nosferatu como um peão, quicando no solo mais de uma vez. Em todo momento, Bradamante não havia nem mesmo olhado para trás. Ainda no chão, Nosferatu observou a dupla de pé. Antes que eles o atacassem, novamente, o monstruoso decidiu avançar sobre ela. Correndo como um felino, em vez de névoa, ou de uma única forma de homem-morcego, dessa vez seu corpo se dividiu em uma nuvem de pequenos morcegos equivalentes à sua massa corpórea. Como se fosse possível enfrentá-la, Bradamante avançou com a espada, prestes a cortar. Então o chicote dançou novamente. Slash, 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 slash. 4 desenhos no ar em forma de onda sonora, que tiraram a noção de equilíbrio e devolveram a forma física a Nosferatu antes que Bradamante lhe passasse a lâmina. Aquele foi o primeiro corte.
Irado, Nosferatu percebeu o rasgo no próprio abdômen e rosnou. O chicote avançou de novo e a besta tentou agarrá-lo por reflexo, resultando em seu braço ficar enrolado. Nosferatu tentou puxar e tomar o chicote de Ruggiero, mas o guerreiro oriental travou a tentativa com a outra mão e esticou a corda de couro e murmurou palavras antigas no vento. E a arma se acendeu em brasa. Um rastro de fogo correu pelo instrumento, carbonizando o braço do Conde Orlok, que soltou o chicote. Nosferatu gritou. Como se não quisesse mais fazer parte da batalha, Bradamante se ajoelhou e baixou a espada. O chicote de Ruggiero cortou o ar novamente, deixando brasas pelo caminho, e se enroscou na cintura de Nosferatu, assustado. A tira em chamas queimou o plexo e então as roupas começaram a pegar fogo. Foi a vez de Bradamante murmurar palavras ao vento. Ruggiero fez mais um movimento de giro, dessa vez com as duas mãos, e um kiai. O corpo do Conde de Ódio subiu e girou no ar mais uma vez naquela noite, dessa vez em chamas. Ao mesmo tempo, a lâmina da espada de Bradamante esfriou a graus negativos, como se o aço fosse um iceberg. E a matadora de gigantes partiu para desferir um golpe de baixo para cima com uma lâmina congelante em um inimigo que pegava fogo. Quando o corpo do Conde Orlok bateu novamente no chão, não havia mais forças e mesmo uma entidade acostumada a matar sabia que ali não haveria vitória. Ao redor, apenas os ecos dos últimos lobos abatidos pelos cavaleiros de Elsin. Flecha, e exigiu a Major. John Darling, que havia acudido o irmão, arremessou uma besta armada para ela. Bradamante a agarrou sem titubear, ergueu a arma até o ombro e fez a mira. Conde Orlok quis gritar pela última vez. A flecha no peito, servindo como estaca, e impediu. No cenário que sobrava, Michael Darling ficaria com eternas cicatrizes de batalha. Luden sobreviveria, mas perderia seu emprego pela impossibilidade de trabalhar com um braço, uma tíbia e 3 costelas quebradas. Havia ainda alguns dentes em falta e buracos na pele, mas isso não o impediria. Pela contribuição aos interesses reais, porém, ele e sua família teriam garantidos ao menos um ano de isenção de tributos e comida custeadas pela coroa real, o que ainda lhe seria um bom negócio. Já Ana Narin, nenhum arranhão. Ao menos dessa vez os caçadores estavam lá para resgatar a mulher de chapéu vermelho. De fato, o mundo havia mudado. Missão cumprida. Capítulo 43. O amanhecer pareceu uma metáfora quando trouxe a visão do futuro. Terra a bom bordo. Gritou o capitão de areia, o adolescente órfão Twist, com a luneta no alto do Jolly Rogers. Terra a bom bordo. A porta da cabine do capitão se abriu e Sanail Galford e Liriel Gabianiani saíram juntos. Gritos daquele tipo costumavam ser acompanhados com excitação pelo resto da tripulação daquele navio, mas, naquele caso, essa comoção foi além. Pois dessa vez, toda a tripulação correu para o lado esquerdo do navio, disposta a enxergar a olho nu o que o de cima enxergava apenas com uma lente. Sanail foi até o mecanismo com ponta de gancho, e fez o sinal característico. A diferença agora foi que Liriel se agarrou em seu corpo. O peso de ferro acionou o sistema de cordas, e ambos subiram em velocidade para o alto do Mezena como se voassem. Ao chegar no topo, havia o desenho de vultos no horizonte além-mar. Formas que lembravam amontoados de construções planas, com torres em formato de cogumelos. Sanail tomou a luneta e a observou por alguns segundos. Lembre-se da promessa que eu fiz a você, e disse ele, entregando a luneta para ela. Não se preocupe, que nós vamos descobrir toda a verdade. Nem que tenhamos de virar esse mundo de cabeça para baixo. Liriel observou a luneta e viu o horizonte se aproximar dela. Então se sentiu confiante, quase aliviada. Afinal, aquele marujo pé rápado, que ela tinha conhecido como um capacho, havia mesmo chegado mais longe do que qualquer pessoa poderia apostar. E, talvez, viesse a chegar mais longe do que qualquer outro pirata já havia feito. Se alguém pudesse cumprir uma promessa impossível, era aquele homem. Antes, ele precisava apenas conquistar o mundo. Foi assim que o Jolly Rogers navegou em direção a mais um desconhecido. Era a hora de o sobrenatural invadir o continente nascente. O Sinbad havia chegado ao Oriente. Capítulo 44. Quando o primeiro candidato a escudeiro tombou com o peso da madeira nos ombros, ninguém estranhou. Aquela era uma prova de resistência, e o primeiro a cair gerava um efeito dominó nas brechas das mentes mais frágeis. De pé, novamente no sol, com um pedaço de tronco nos ombros e os braços ao redor, a ordem a ser cumprida era deveras simples e manter-se de pé. Em provas de resistências como aquela, os primeiros minutos parecem fáceis, animadores até. Existe o estímulo, a adrenalina, a ideia de se pertencer a um grupo que a pessoa quer provar fazer parte. Só que os minutos vão passando e o coletivo então dá lugar ao individual. Dores nos ombros, no trapézio, nas coxas, no joelho. Pior que as dores, as dúvidas.
Será que os outros estão sentindo as mesmas contrações? Será que estão tendo os mesmos tremores? Será que eu vou ser o primeiro a desistir? Será que eu tenho o que é preciso para ser o último de pé? Era por isso que aquela era uma prova física, mas, acima disso, uma prova mental. Por que eram esses ou será que o inimigo a ser superado? Emily tinha consciência de que não seria capaz de chegar ao final daquela prova, frente a outros ali maiores, mais fortes e mais resistentes do que ela. Contudo, também tinha consciência de que não seria a primeira a cair, e nem mesmo a segunda. As dores na região dorsal queimavam, perfurando constantemente, e ela apertava os dentes. Um dos joelhos sofria espasmos e ela fechava os olhos, se lembrando dos motivos de permanecer ali. Motivos fatiados em pedaços de memórias que insistiam em estar ali. Um dia comum após amanhecer. Gritos de vendedores de rua anunciando bugigangas se unindo ao cheiro de barracas de frutas. Janelas de casas se abrindo, um vaso de plantas se partindo, choro de crianças, passos rápidos, marchas apressadas em sentido aleatório primeiro de poucos, então de muitos, então de uma multidão. Explosões de pólvora negra. Janelas de casas se fechando, barracas de frutas destruídas. Cheiro doce de frutas sufocado por cheiro ferruginoso de sangue. Ladrões se misturando a piratas, piratas se misturando a ladrões. Uma cicatriz deixada de presente por um membro de gangue no pescoço de uma menina de 6 anos como abrigo das dores das mesmas memórias que sempre lhe seriam motivos. Quando a consciência foi puxada pela dor e retornou à realidade, Emily ainda estava de pé. E 10 já haviam tombado. Podem soltar, ordenou João Hanson. Eu já vi o que precisava. Os troncos caíram no chão de maneira brusca, feito armaduras desacopladas subitamente. Alguns caíram logo em seguida. Emily queria tombar, mas se forçou para continuar de pé. Vão até o poço, bebam água e retornem. Em alguns minutos, continuamos. Alguns dos presentes se dirigiram ao poço, outros correram para a sombra, outros continuaram caídos no chão. Você foi bem, e disse a voz de Fernando Costard, se aproximando de Emily. Juro que achei diversas vezes que você ia cair. Eu diria o mesmo de você. Ele riu. É isso o que você acha de mim? Que eu não aguento segurar um tronco nas costas. Não é o que eu acho, e disse Emily, como sempre forçando o timbre mais grosso. É o que todo mundo acha. Fernando olhou para baixo. Emily não sentiu pena. Eu sei, e admitiu ele. É o peso que eu carrego pelo sobrenome. Se você acha um peso um sobrenome rico, imagine quanto pesaria para você um sobrenome pobre. Como o seu? Perguntou ele, de bate-pronto. Emily olhou para ele mostrando os dentes, prestes a avançar. Fernando ergueu os braços, como fazem as pessoas em sinal de paz. Ei, calma, cara. Eu estou tentando criar uma amizade. Você sabe ser bem agressiva, né? Você ainda nem imagina o quanto. João Hanson retornou, trazendo com ele seus auxiliares e exigindo que o grupo novamente se juntasse. Espero que estejam com seus fôlegos recuperados. É hora dos combates corporais. Fernando sorriu para Emily. Parece que você acabou de ganhar uma oportunidade de demonstrar. As pernas de Emily tremeram, mas ela se segurou para ao menos parecer em controle. Caminhou para se juntar ao grupo, vigiada pelo olhar do novo rival. Tensão, ansiedade, inquietude. João se aproximou do grupo e, quando estava prestes a definir as duplas de combate, vozes masculinas soaram ao fundo. João Hanson, e chamaram o nome em um tom autoritário. Você tem ordens para suspender todas as outras atividades no dia de hoje e nos acompanhar imediatamente. A atenção dos presentes se concentrou na figura de 2 cavaleiros desconhecidos tanto por João quanto seus cavaleiros auxiliares. Esse fato tinha uma razão. Aqueles candidatos a escudeiros não tinham como saber disso, mas João Hanson rapidamente reconheceu de onde eles eram. A postura corporal, a maneira de falar, o olhar. Aqueles não eram cavaleiros comuns. Eram cavaleiros de Elsin. Eram caçadores de bruxas. Naquela manhã, Emily havia ganhado mais algum tempo antes de sua prova final. Já a de João Hanson talvez houvesse finalmente chegado. Capítulo 45. O cenário era inacreditável até mesmo para um homem que havia conhecido nunca. Espalhados pelo local denominado Dédalo, os corpos adormecidos de guerreiros se mantinham suspensos e cravados nas paredes cristalinas luminosas, como se um gigante os tivesse imprensado à força. A luminosidade que provinha do solo se espalhava pelas paredes do labirinto rochoso, gerando efeitos multicolores que pareciam alimentar os entorpecidos. Eram eles os combatentes mitológicos, no aguardo da força que os despertaria para a Guerra Santa. Os guerreiros do verdadeiro Pendragon.
Os lendários divais. Eu não deveria mais me espantar com o fantástico após tudo o que já vi, mas ainda é inevitável, e admitiu Axel. É o que faz de você humano, e disse a fada Yama. Fadas deixam de se impressionar depois de um tempo? Fadas já viram muito mais coisas do que você. Ele concordou, dando o braço a torcer. Eles continuaram a andar pelo labirinto de cristais luminosos, enquanto ele reparava nos corpos enfileirados e encravados. Eram dezenas e dezenas, mais lembrando estátuas humanas. Apesar de não existirem dois guerreiros iguais, havia características compartilhadas entre eles referentes às pinturas de guerra e à massa muscular. Ao contrário da imagem pura e casta que se costumam fazer das entidades espirituais ligadas ao semidivino, aqueles adormecidos eram fortes, parrudos, barbudos, repletos de cicatrizes de batalhas. Eles eram sujos no melhor sentido bárbaro, do tipo de guerreiro que um comandante sonharia ter ao seu lado em um campo de batalha. Algumas faces tinham metade do rosto pintada em vermelho, lembrando sangue seco, outras tinham runas desenhadas ao longo do crânio sem cabelo. Apenas imaginar uma parede de escudos com seres como aqueles era algo magnífico, desde que do seu lado. Eles já foram homens um dia? Ou nasceram como entidades de guerra? Perguntou Axel, sem desgrudar os olhos ou ocultar o fascínio. É difícil dizer, pois sua origem é semidivina. Como vocês, fadas. Não. Por mais que nós representemos a vontade do Criador nesse mundo, ainda assim, mesmo nós, fadas, somos frutos gerados dentro da imaginação de milhares e milhares de semideuses. Eles, não. Eles são um reflexo de entidades que caminham independentemente em outros planos. Como uma realidade alternativa. Você pode chamar assim. Dizem que, quando Noveter nasceu, eles estavam lá ao lado do Criador. Eles o escoltaram em sua primeira andança pelo mundo semidivino. Eles tocaram os bumbos, as cornetas e os trombones que deram som ao nosso mundo, e anunciaram aos semideuses que era hora de darem vida a um novo universo. Que era a hora de nos fazerem vivos. Que era a hora de acordar dragões de éter. Axel não tinha palavras para nem mesmo comentar aquilo. E em troca o Criador lhes prometeu que eles seriam eternizados em Noveter. Eternizados na imaginação dos mesmos semideuses que eles lhe ajudaram a convocar. Por isso, esses guerreiros adormecidos nas pedras cristalizadas que você vê aqui são o mais próximo que você já chegou na sua vida de Mantaquim, Axel Terra. Porque eles são a essência de forças que existem em duas realidades. Quando o Pendragon lhes acordar para a batalha final, você verá os portões da fantasia sendo quebrados de uma maneira jamais vista antes, e verá outros semideuses tomarem os mesmos campos de batalha que eles ajudaram a criar. Axel continuava em silêncio. Ao redor, os moradores locais de Lugnar se espalhavam com baldes de água e pedaços de pano, umedecendo a pele dos adormecidos em um trabalho constante e altruísta, que simbolizava unicamente fé. Sabe, no fim, é isso que nós somos, resquícios da fantasia de semideuses, e sim, concordou a fada. O ser humano é a figura que sobrou do recorte de um sonho. Axel suspirou. Minha vida é o recorte de um pesadelo, e definiu ele. É curioso ver o príncipe da plebe dizer isso. Você faz ideia de quantas pessoas gostariam de trocar de lugar com você? Eu imagino. Elas adorariam os benefícios, mas duvido que os fardos. Ver matarem seu pai, ver sua mãe sacrificar a própria vida por você, matarem seu melhor amigo pelas suas costas. Não acho que isso seria algo que as pessoas gostariam de passar. Muitas delas passaram. Quando Jamil Coração de Crocodilo atacou Andriane, famílias inteiras foram perdidas, e, ainda assim, seguem em frente até hoje. Axel suspirou novamente. Aquela conversa doía dentro dele em um ponto que ele não estava acostumado. O estômago fervia, o peito parecia brasa. Quantas abandonaram o amor da sua vida para cumprir compromissos políticos estabelecidos em seu nascimento? A impressão que tenho é que me tornei bom em decepcionar pessoas, de Azalum até o nunca. Algumas pessoas simplesmente te amarão pelo que você é, outras te odiarão pelo mesmo motivo. Acostume-se, príncipe. A voz de Axel tremia na garganta. E se ela não quiser me escutar, Yama? E se for a vez dela de fazer meu coração parar? O coração não morre quando para de bater, o coração morre quando os batimentos não fazem mais sentido. Nesse caso, seria o mesmo. Então faça fazer sentido. Brilhos nasceram nos olhos dele. Brilhos que ele queria impedir. E de que forma eu faço isso? Eu mal saberia o que dizer a ela, príncipe, será difícil alguém que lhe entenda quando você não consegue pôr em palavras o que tanto lhe machuca. Pois como eu poderia simplesmente pedir desculpas depois do que eu fiz a ela? Pedir desculpas nem sempre significa admitir que você está errado, mas que você dá mais importância a outra pessoa que ao seu ego. Axel pressionou um punho fechado contra a boca.
Era a maneira dele evitar chorar. E o que você vai precisar realmente decidir, Axel, é se vai querer ser pleno por um dia ou por uma vida. Não entendo por que isso dependeria apenas de mim. Se quiser ser pleno por um dia, se vingue, se quiser pela vida toda, perdoe. Axel apertou os punhos, dessa vez resgatando a raiva. Resgatando a ira. Foi um ato de traição, e ama, e disse ele, com uma voz que não parecia dele. De pessoas que eu considerava aliadas. Isso não pode ser perdoado. É curioso que você saiba por em palavras o que te machuca em ódio, mas tenha dificuldade com o que machuca em amor. Axel sentiu falta de ar e aquela ardência interior subir como vapor na direção dos seus olhos já brilhantes. Você quer que eu admita, não é, fada? Você quer que eu coloque em palavras o que me atormenta, não é? Está certo, eu vou perguntar então, por que não desistir? Me diga, e ama, e por favor, me diga. Por que, afinal, eu não devo simplesmente desistir? Por que pode haver alguém nesse momento se inspirando em você? Axel Branford mordeu os lábios, e lágrimas desceram. Como as lágrimas que diziam que os homens não choram. Como o alívio que suavizava o ardor interno. Como o círculo de chuva que precisava ser percorrido. Era a hora de voltar a Arsalum.